Bom dia, gente! Bom dia. O nosso tema da aula de hoje, como você já viu, Direito e Estudo, do início na França até os dias atuais. Para a gente entender direito e esquerda, primeiramente, né, é tipo assim, impossível não falar de Revolução Francesa primeiro. Então, eu coloquei aqui alguns tópicos para eu ter a facilidade para lembrar, enfim, e falando para vocês. E aí, qualquer coisa eu vou olhando aqui também, nas coisas que eu anotei no celular, enfim. Vamos começar, né? Revolução Francesa. Ela tem início em 1789. Caso vocês queiram relembrar a data, né, porque é importante, não tanto assim as datas em geral do Enem, mas assim, só para ter uma noção, né? Lembra 17 anos, a última idade quando você pode fazer alguma coisa não muito legal, soma mais 2, 1789. O Ricardo deu essa ideia. A data da você não pode ter 3, mais 8, mais 2, Não, não. dois para completar o ano certinho, né? Tem a duração de 10 anos, acabando em 99. Enfim, o início, a Revolução Francesa, assim, ela tem um impacto, né? Ela é tão importante que ela marcou o início da Idade Contemporânea, né? Que é essa divisão. Antes dela, a gente teria a Idade Antiga e do próprio Contemporâneo. Então, assim, muito importante esse modelo tópico, só para vocês terem em mente mesmo. Alguns pontos que a gente tem que ter em mente para entender a Revolução Francesa a gente tinha um governo de monarquia, o governo do Luís XVI, ou seja, o governo de monarquia, lembrando, né, é um governo no qual o poder era detido somente nas mãos do rei. Ele era os nossos atual 3 poderes, né? Legislativo, executivo e judiciário. Então, assim, ele mandava em tudo, o chefão mesmo, apenas ele. Luís XVI. Outra em mesmo. A gente tem que levar em consideração também que a gente tinha uma sociedade estamental. Não tinha possibilidade de você melhorar de classe ou piorar. Se nasceu pobre, vai morrer assim, e assim como se fosse rico também. Nós temos as 3 sociedades, os 3 estados, né? O primeiro, alto clero. Acho que você vai cantar a musiquinha da pirâmide. Da pirâmide? Não, essa não. Eu vou cantar da Luísa. Achei que ia cantar a Mas pode da essa eu não sei, mas eu deixo pra lá. A primeira é o alto clero, né? Na segunda, a gente tem os nobres, e terceiro, basicamente, o povão. Um pouco mais pobre, batido, gente, meu gostei. Não, você tá super bem. E tá de super bem também. Outro ponto também, né? Pra gente considerar, para entender. A França estava vivendo uma situação muito complicada, porque ela estava com muitas dívidas, estava uma situação complicada mesmo. Por quê? Porque ela tinha entrado, se envolvido em algumas guerras. Por exemplo, a Guerra dos 7 Anos e também tem a Guerra de Independência dos Estados Unidos. Ela não participou, mas ela apoiou, enfim, forneceu recursos, apoio mesmo, isso foi dividido. Esse é um ponto. Um segundo ponto que a gente tem é que o Estado, basicamente, ele bancava as pessoas ricas, né? Era tudo à custa deles. Então, assim, o povo estava devendo e luxando, literalmente, foda-se pela situação no país, então isso foi enfraquecendo também. Além de que a sociedade também estava, os pobres, né? Estavam vivendo uma situação deplorável, passando fome, morrendo nas ruas, né? Enfim, enquanto o povo estava luxando. Isso também foi o segundo ponto, né? Tinha uma fome absurda no país devido a essa falta. E também uma coisa que eu vejo agora é que o povo mais pobre do terceiro estado, só eles pagavam os impostos, eles eram muito abusivos, assim, pagavam o imposto, né? Então isso também favoreceu
citar nesse histórico complicado. Professora, então quer dizer que, só para ver se eu entendi aqui, quer dizer que os pobres que não tinham condições é que tinham que pagar imposto. Sim, eles os davam a ricos? vida assim, para pagar o que podia. Inclusive, eles até cogitaram a ideia de aumentar os impostos para ver se ajudava a França em alguma coisa. Mas assim, uma ideia totalmente absurda, porque se o povo não pagava o básico, que já era abusivo, não ia pagar mais. Né? Então, assim, É um pouco diferente do que acontece hoje com as grandes riquezas que só foram tributadas há pouco tempo atrás. complicado. A gente também teve, antes de 1789, uma seca muito forte lá na França. E isso acabou influenciando nas colheitas, né? Então, precarizou a economia e tal. Então, nós temos aqui 4 pontos. Beleza, vamos lá. Com essa situação complicada da França, bem complicada, o povo simplesmente se revolta e fala que não dá mais para eles viverem nessa situação, porque né, desumano, estavam literalmente morrendo. Então, deixa eu olhar aqui, eles começam a tentar emplacar mudanças. E aí, cadê? Voltei aqui, achei que eu não tinha notado. E aí, aqui um lembrete do iluminismo, né? O iluminismo, ele não começou na França em si, se eu não me engano, mas ele teve uma influência mundial, assim, né? Chegou a chegar na França, assim, então as pessoas pobres que estavam sofrendo mais, elas já tinham essa noção das ideias do iluminismo, né? Que seria a luz, né? Sabedoria, enfim, conhecimento. Como fala, pensamento crítico, enfim, essas coisas. E aí, isso tudo favoreceu para que eles quisessem mudanças realmente. Inclusive tem alguns livros do iluminismo, que eu gosto muito dela. Foi deixado que passa em aula também. Quem souber, vocês já o nome do A gente só sabe da pirâmide. Então vamos cantar junto. Qual é? Tá. Deixa eu expor meus dons musicais. Expor meus dons. Lembrar minha é esse lado tudo ligado. Depois eu me tenho desse lado. A musiquinha do iluminismo. O iluminismo é um movimento que vai contra as ações medievais e imperar nesse momento a razão. Então sempre lembrar que o iluminismo é sobre isso, né? Razão. Então as pessoas já tinham essa ideia em mente e estavam tentando buscar alguma mudança. Até que, ainda, né, em 1789, a gente teve uma reunião dos 3 estados. Representantes desses 3 estados foram lá, né, para discutir a situação da França, enfim, a situação toda, sobre o rumo do país também. E lembrando que a decisão, assim, era por voto de estados, né? Como esses 2 primeiros aqui eram mais privilegiados, né? Claramente que eles iam sobrepor por cima do terceiro, né? Então, assim, era uma decisão sem lógica também, o terceiro ponto sempre ia perder, já que eram considerados aqui 3 votos, um de cada estado, né? Deixa eu ver. Tá, e aí, nessa reunião dos 3 estados, basicamente dá tudo errado, não vou aprofundar muito, mas dá tudo errado. O rei fala, não, acabou, não quero mais, pode todo mundo ir embora, fecha tudo, enfim. Dá errado, gente, o que importa é que dá errado, não vai sair dessa reunião. E aí, o povo se revolta e fala que não dá pra continuar assim também. Eles imperam, né, que a França vai precisar de uma constituição para ver se eles conseguiriam ter pelo menos um pouco de direitos. A constituição da França. Até que, 14 de julho, a gente tem a queda da Bastilha, que foi um movimento do povo, né? Deixa eu ver aqui. Basicamente, eles foram lá na Bastilha, que era um símbolo antigo da época, na verdade era uma prisão antiga que pertencia ao rei também, enfim. Aí eles foram lá, invadiram, botaram, assim, fogo entre as pernas, foram lá e tal. E aí, essa queda da Bastilha, ela significou bastante
do absolutismo, assim, foi um símbolo muito importante. Até que, um tempo depois, a gente teve a Declaração do Homem e do Cidadão, que ela teve uma influência muito importante depois pela sociedade. Né? Eu vou ler aqui para vocês algumas coisas que declarava, né, nessa declaração. Ela era um documento, né, com pensamentos iluministas. Ela declara que as pessoas deviam ter direitos iguais, direito à propriedade privada. Ela era contra o antigo regime absoluto, né? Fala sobre direitos civis também, sobre a divisão do poder, que não está sendo realizado só no rei, enfim. Liberdades individuais, enfim. Já falei aqui, né, que teve influência depois para a nossa sociedade no geral. E aí, um tempo depois, a gente teve a Constituição Civil do Clero, que era basicamente uma separação entre Estado e Igreja. Tá dando pra entender? Até eu que sou mais boa pra tu entender. Né, Se informação mais posta foi que é boa. Nós pegamos o ensino médio ok, não. Nossa. E aí, em 1791, a gente teve a primeira Constituição da França. O que aconteceu? A França, ela tinha um governo monárquico, né? E aí ela passou a ser uma monarquia constitucional. E é isso. Ainda continuava o poder nas mãos do rei, porém ele teria que obedecer a Constituição. Tá, aqui em 1793 a gente tem a morte do rei, porque ele foi acusado de atos de traição devido a alguns apoios ou enfim, influências relacionadas a outros países. E aí foi acusado, foi guilhotinado em praça pública. Por decisão da população. Que triste, hein? Ele também mereceu. E aí depois a gente vai ter a Assembleia do Terceiro Estado. Com a morte do rei, eles precisavam decidir um rumo do país, né? Então, foi aí que a gente começa o início, né, da República Girondinos e Jacobinos, com a morte do rei, Primeiro a gente tem os girondinos, que eles sentavam à direita da Assembleia, tá? Eles eram a sociedade mais rica, da alta burguesia, enfim, a favor das reformas burguesas, voto censitário, que é o voto de renda, né? Conservadores. Eles achavam também que o povo não devia conquistar o direito que eles queriam, eles estavam completamente nem aí pra eles, né? E aí, do lado esquerdo, a gente tinha os jacobinos. Eles eram basicamente o contrário, né? Sentavam à esquerda, eram da parte mais pobre da pirâmide, né? Da sociedade. Tipo pequenos produtores rurais, essas coisas? Então quer dizer que basicamente, deixa eu só interromper um pouco, professor, só para me tirar uma dúvida. Quer dizer que basicamente todo esse conteúdo de esquerda e direita surgiu lá na França com ricos de um lado ocupando a direita do parlamento e pobres do outro ocupando a esquerda do parlamento. Basicamente isso. É porque eu sempre tive essa dúvida, porque hoje em dia mistura tudo, né? É uma mexida louca de esquerda e direita. Basicamente, o centro seria a mistura de alguém em classe média? Pegasse os dois, né? O centro, no caso, seria os dois. Bacana. Papai, desculpa interromper. Não se originou o nome Jacobinos? Oi? Não se originou o nome Jacobinos? A origem deles, na verdade eu não vi muito sobre a origem não, por causa que os dois grupos, né, são muito complexos assim, para definir realmente, tanto antigamente quanto os ideais hoje em dia. Não é uma coisa tão absoluta assim, para saber realmente.
eles achavam, os jacobinos, né? Eles achavam que o povo devia sim ter participação, ter uma mínima dignidade, eu diria, deviam votar e afins, direito social igualitário. E eles eram a favor de reformas também. Outra coisa é que os jacobinos, assim, eles são considerados radicais, né? Eles eram a favor, sim, da violência contra qualquer pessoa que fosse contra a Revolução Francesa, basicamente. E aí, os girondinos perdem nas votações, e aí a gente começa a República Jacobina. Nessa república, eles criam, né? Eles votam lá na sociedade uma nova constituição, na qual o voto seria universal, todas as pessoas poderiam votar. E aí, eu queria falar aqui para vocês sobre o Maximilian, que foi o líder deles, né? Inclusive, esse período que ele liderou foi considerado um período do terror, porque ele basicamente ia atrás e assassinava todas as pessoas que iam contra a Revolução Francesa. Então a gente teve muita morte, muito sangue mesmo pelo país. Com o tempo, as pessoas começaram a não apoiar esse cara, porque ele estava assim, fazendo uma situação complicada também, né? Matando geral. Não apoiaram, mas ele perde o poder e sai. E aí, em 1795, a gente tem o período de diretor. Vamos ver, é quando os girondinos estão no poder, deixa eu escrever. Período diretório girondinos. Eles retomam o voto censitário, o voto por lenda, e também eles eram a favor da defesa dos interesses da burguesia. Gente, é basicamente um resuminho, tá? Eu espero que vocês estejam entendendo e assim. E aí, em 1799, a gente é considerado, né, o fim da Revolução Francesa. Que é quando Napoleão toma o poder, né? Ele volta com algumas questões que tinham sido postas pela Revolução Francesa, só que aí é considerado mesmo assim o fim, apesar de algum certo regresso, eu diria. Né? Considerado o fim. Uma coisa para pontuar aqui, que no diretório, os girondinos eles foram muito importantes, né, para a sociedade, porque eles realmente colocaram em ênfase, né, o desejo da baixa-burguesia. Seria, por exemplo, a propriedade privada, a igualdade e etc. E aí, eu vou apagar aqui. A gente pode só tirar uma foto, professora? Uma pergunta. Teoricamente, digamos assim, se tudo veio basicamente do fato dos girondinos tentarem direito de parlamento, os jacobinos da esquerda, então, quando os girondinos retomam o poder pelo período diretório, pode-se dizer que começam essas picuinhas de a direita, no caso, com uma ditadura militar, uma ameaça de ditadura militar, e a esquerda com a ameaça de ditadura comunista. Pode dizer que surgiu daí essa picuinha pelo fato de ambos colocarem, não sei, matando, agredindo. Pode ser que surja assim, uma ideia inicial. Então, quer dizer então que os da direita, eles queriam que o voto fosse só para os ricos, só os ricos poderiam escolher o representante máximo da nação. E os jacobinos, que eram a esquerda, eram a favor que todos tivessem o direito de votar, ricos e pobres. É isso mesmo? Sim. Olha que bacana, hein? O voto universal. Voto universal. Que é aquele sufrágio que a outra professora, aquela que estava na semana passada na sala, explicou, o sufrágio universal. Mas você falou que os girondinos aí foram importantes, porque eles que quiseram a igualdade. Não, assim, pelo que eu entendi, os girondinos queriam que a burguesia tivesse mais direitos, não é isso? Aquele negócio do depois senhor ela pode falou. vencê-los juntos a eles. Nem os dois sozinhos iam
bacana. Então, como eu comentei, né, essa ideia de direita e esquerda é uma coisa muito complexa e que não dá para definir uma verdade absoluta sobre eles antigamente. Inclusive, eu até procurei bastante sobre. Eu trouxe aqui uma leve definição assim para vocês, mas igual, né, eu falei que não é algo tão certeiro, nem hoje em dia é algo tão simples de bater. Aí eu vou ler aqui uma definição, basicamente. Nós podemos definir a esquerda sendo a maior defensora de propostas sociais do ponto de vista econômico e social, muitas vezes definindo a responsabilidade do Estado para tal, enquanto que a direita defende a maior propagação de valores individuais e, no caso uma direita liberal, menor participação do Estado. Porém, esses conceitos não são absolutos, pois existem pensamentos de esquerda, como os anarquistas, que tecem críticas à existência do Estado, enquanto que existe a direita intervencionista também. A gente tem que considerar também que não é apenas direita e esquerda, a gente tem subtópicos, eu diria, dentro, né? Então, assim, é uma coisa muito mais abrangente. Sobre a direita e esquerda no atual, a gente tem pensamentos e ideias girondinas e jacobinas, ainda recorrentes nos dias atuais, apesar de algumas transformações. Nota-se uma diferença clara entre os dois, apesar do final, né, relacionado ao diretório. Nós podemos destacar também atualmente, uma coisa que eu tive em mente, né, sobre o ódio realmente presente das pessoas hoje em dia com relação à direita e esquerda. Muita gente, assim, eu vejo, né, um certo estereótipo de que, tipo, se você não é da esquerda, você obviamente é da direita. Se você não é da direita, você é da esquerda. Então tem uma certa, não sei, as pessoas não são muito flexíveis com isso. Não tem uma divisão, ou você é um ou você é outro, na maioria, né? Então a gente pode destacar esse ódio também. Meio termo, né? Tem. Algumas características gerais que eu anotei aqui para falar direitinho. Esquerda. Defesa do fim ou de uma reforma do capitalismo, da justiça social, defende a valorização do coletivo, as causas trabalhistas, a igualdade e inclusão de grupos invisibilizados e também uma maior intervenção do Estado na economia. Já a direita, a gente pode pontuar que ela defende a manutenção do capitalismo, do livre comércio, a valorização do individualismo, meritocracia, se é que realmente existe, né? Eis uma questão aí. E um Estado mínimo, que é o entendimento de que o papel do Estado na sociedade deve ser o mínimo possível para que ele consiga entregar os serviços públicos de qualidade da sociedade. Então, foi basicamente isso mesmo. Você vê, na teoria os dois é bonitinho, né? Na prática, né? Na Yasmin? prática, Podia Se juntar só as você trabalhar possibilidades. pra conseguir as coisas, o capitalismo e essa Mas então, teve uma vez que eu ouvi sobre uma pessoa falando assim, não adianta você falar que é de direita sendo que você é pobre. Aí agora eu percebi porque os girondinos, no caso da direita, eram pessoas ricas. E é verdade, tipo, não adianta. Sim. Inclusive eles defendiam a propriedade privada, né? Propriedade privada, então defendiam eles mesmos e só. Sim. Os casos do pobre que mora de aluguel e E se lá. propriedade privada. Não tem uma casa que você defende. E é interessante porque eu não sei, assim, eu no meu dia a dia, que eu percebo muito, os defensores me corrija se eu estiver errado, professor? Os defensores da direita, eles acham que, por exemplo, os empregadores, eles fazem um grande favor gerando empregos de salários, assim, às vezes mínimos, com condições de grande exploração de trabalho, né? E acha que a lei está fazendo um favor e ainda reclama que precisa pagar menos impostos. Mas ninguém pergunta para o trabalhador se aquele dinheiro ali está suprindo as necessidades dele, né? Então não sei. Aqui porque foi até mencionado esse dia na aula de cursinho sobre o salário mínimo. O salário mínimo, ele é o cálculo mínimo do pobre para ter o que comer e ter isso, e para reproduzir. Então quando fala salário mínimo, as pessoas, salário mínimo, ou atualmente tem 1.407, se não me engano, é muito
a maior população que tem em qualquer tipo de sociedade, qualquer pirâmide estamentária. Então, você, teoricamente ou não, no capitalismo, não é legal você deixar essa população se reproduzir para virar uma massa e se virar contra, mas também não é legal ela ficar com baixa, porque assim, você não vai ter os baixos serviços de baixos recursos. Sim. Professora. Mas alguém quer falar alguma coisa? O Lucas tá doidinho lá. Só no 3 coloca que dureza, burguesia e povo. Ela só coloca H, a musiquinha, não? Mas a música é literalmente aquilo ali. Então, mas não, Só 3, né? Mas você coloca que dureza, a burguesia e o povo. Vai dar certo. Renato já deu, né? Pelo menos cantar a gente tem que aprender, né? Se a pirâmide não funciona, a música não funciona. Claro. Que dureza é o povão e a burguesia e o povão, né? O povão e a burguesia e é o povo. Os dois juntos? É porque o burguês ele não era pobre, mas ele também não era nobre. Então você, como era a sociedade colonial, você podia ser tipo old money e new money. Quem é new money nunca vai ser um old money, porque não tem o nome. Então você pode ser bilionário, igual tipo, é o caso da Virginia falando que você nunca vai ser respeitada como uma Val Martial da vida que entrou na sociedade casando com o old money. Ou uma Narcisa, por exemplo. Não é a mesma coisa, tanto é que old e new não se misturam. Nunca, você não vai ver uma Dolane na vida, por exemplo, junto com o pessoal que descende da família do Império Brasileiro. Não existe isso. Pra eles você ainda coloca, você ainda é uma ralé. Tá. O ritmo. Teremos problemas com o ritmo. Mas a música basicamente é. Nós vamos. Enfim, o orgulho do Ricardo agora. A letra é basicamente: primeiro estado é o claro. Aí vai com palminha. Primeiro estado é o claro. Segundo estado é a nobreza. Terceiro estado, que dureza. A burguesia e o povão. É isso. Agora fala o que vocês precisam declarar aqui. Tá bom. Agora todo mundo. Repeti muitas vezes. Eu fiz tudo ouvindo isso. Não. Ela fez tudo. Quando ela fala tudo, ela ficou o dia inteiro. Agora todo mundo. Vai, Gabi. No Rio. 1, 2, 3 e... Primeiro estado da nobreza. Primeiro estado da nobreza. Primeiro estado da nobreza. Eu fiz isso. Ela já Primeiro errou. estado da nobreza ficou calada. Gabi também. Vai. Não, agora vai certo. 1, 2, 3 e... Primeiro estado é o claro. Segundo estado da nobreza. Pra frente. Terceiro estado, que dureza. A burguesia e o povão. Tem que ser uma prova, hein? A gente aprendeu que tinha separado a vídeo. Eu tô Eu tô com tentando. essa Aí, olha, me xingando ainda. Tô tentando passar esse vídeo, mas eu vou tentar trazê-lo amanhã, então a gente coloca na.